É tanta revelação que só essa aula aqui já vai mudar completamente a sua vida. Se você só pegar a aula de hoje, você já fala assim, pastor, minha vida já foi completamente transformada. Então, entenda o poder e o propósito da profecia. Irmãos, o que nós precisamos entender? Vamos orar e eu já vou dar uma introdução hoje. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença, a tua unção, o teu poder, a tua graça seja palpável durante essa ministração, que vidas sejam transformadas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que eu preciso falar para os irmãos? Não tem como você separar Deus do profético. Não existe. Então, alguém digita essa frase para mim, Deus é profético. Vai escrevendo aí, Deus é profético, a igreja é profética, o Espírito Santo é profético, o Senhor Jesus é profético, a Bíblia é profética. Não existe uma separação de Deus e do profético. Eu recebi tantas mensagens nessa semana que eu fiquei tão triste que, não sei, não foi muita, mas algumas pessoas falando que não existe mais profecia, não existe mais a unção profética, toda a profecia já foi dada. Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu não acredito que ainda tem gente que está nesse nível. Ou seja, quando você diz Deus, é sinônimo de profético. Me diz algo que não seja profético relacionado com Deus. Você abre a Bíblia e você vê que do Gênesis 1 a Apocalipse 22 é tudo profético. Deus sempre anuncia. Então, eu vou mostrar aqui para você. Deus anuncia o fim desde o começo. Vou achar o versículo aqui para você. Isaías 46. Coloca lá para você ver. Jeremias. Um pouquinho antes, Isaías. Olha só, Isaías 46. Olha esse versículo. Vamos ver se eu acho aqui de uma vez. Achei. Isaías 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Meu Deus, esse é um dos versículos mais fortes e violentos que você vai ler na sua vida. Faça como eu aqui, ó. Marca isso aqui. Isso aqui é extraordinário, Lucas. Não há Deus como ele. Olha só. Qual que é uma das maiores características do nosso Deus? É justamente isso, que ele é profético. O diabo e qualquer religião conhece o passado. O diabo e qualquer religião conhece o presente. O diabo e qualquer demônio consegue revelar para a pessoa o presente e o passado. O que faz o nosso Deus ser Deus é justamente isso. Ele é o único que pode anunciar o futuro. Não existe nenhum ser na terra, debaixo da terra, em lugar nenhum, que saiba o futuro. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele anuncia o futuro, revelando que só ele é Deus, só ele tem o controle do futuro, só ele sabe o que vai acontecer. Então essa é uma característica de Deus. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Então ele está dizendo, eu sou Deus, não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Por quê? Porque o que ele faz um Deus único? O que ele faz? O único Deus, não existe ninguém, nada, nem semelhante a ele.
Porque eu anuncio o fim desde o princípio. Lá em Gênesis 3 você já vê, quando Deus está falando com Eva, já anuncia Cristo milhares de anos antes. Jesus está dizendo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus já anunciou desde Gênesis 3 a semente da mulher, que ia nascer Jesus, que Jesus ia destruir a serpente, ia destruir Satanás. Desde Gênesis capítulo 3 já está anunciado o futuro. Então, você observa que, você vê as profecias. Olha só, Lucas, se você pegar todas as profecias relacionadas com a vida de Jesus, só a vida de Jesus, daquele tempo dos 4 evangelhos. Por exemplo, a profecia que ele nasceria em Belém. A profecia que ele seria vendido por 30 moedas de prata. A profecia de que ele entraria num burrinho. A profecia vamos lá. Só de você pegar a vida, que ele seria morto, crucificado, que ele seria traído pelos próprios irmãos. Tem várias outras profecias de Jesus, só de Jesus. A probabilidade de que alguém cumprisse todos esses requisitos só da vida natural dele, nascimento, morte, tudo certinho. Tudo isso está profetizado no livro de Isaías, Jeremias, ali nos profetas, um pouco em Salmos. Se você pegar todas essas profecias e fazer um cálculo matemático da probabilidade, qual é a probabilidade de que um homem cumpra todos esses requisitos na data, do jeito que aconteceu? A probabilidade seria o seguinte: é como se você pegasse o estado do Texas, que é mais ou menos o tamanho do estado, sei lá, do Mato Grosso, que na verdade só para você ter noção, o Mato Grosso cabe duas Espanha dentro. Olha o tamanho. Como se você pegasse a região sul do Brasil e multiplicasse por 2. É grande, não é? Agora você encher com 1 metro de altura de moedas. Você imagina. Eu estou falando de você moedinha por moedinha, cobrindo 2 sus do Brasil. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 2 vezes, e ainda encher 1 metro de altura de moeda. Pegar uma moeda vermelha, pintá-la de vermelho, jogar no meio de todas essas moedas. E um homem pegar um helicóptero de olhos vendados, descer do helicóptero e pegar uma moeda de olhos vendados e acertar. Olha a probabilidade. Essa era a probabilidade de que um homem, se fosse assim, aleatoriamente, tivesse cumprido a profecia de Jesus. É absolutamente, completamente, absolutamente impossível. E isso é o que faz a Bíblia o livro mais impressionante do mundo. É isso que dá o respaldo de que o nosso Deus é real e verdadeiro. Se você pegar todos os livros antigos, se você pegar todas as teorias antigas, é tudo falido. O único livro que permanece para sempre, infalivelmente, é a Bíblia. Até hoje isso fascina muitos cientistas. Não são cristãos praticantes, mas eles acreditam que Deus teve que ter escrito a Bíblia. Não é possível. Como que eles vão profetizar coisas que vai acontecer daqui 500, daqui 700, daqui 1000 anos? Você pega o livro de Daniel e como Daniel vê todos os impérios, o Império Romano, o Império Grego, os Medos e Persas, e ele vê a queda de todos eles acontecendo, Alexandre o Grande, tudo certinho, como que ele viu anos antes, centenas de séculos antes. E palavra por palavra se cumpre. Então, Deus é profético.
A palavra dele não volta vazia. O que Deus fala, ele cumpre. Acontece do jeito que ele fala, ele anuncia o fim antes. Então essa é a personalidade de Deus. Essa é um atributo, uma característica de Deus. Então vem gente me dizer que não tem mais profecia, que Deus já não se move mais com profecia. Eu fico absolutamente estarrecido. Eu falo, que evangelho esse povo está vivendo? Será que eles não percebem que isso é um atributo, uma característica de Deus? Será que eles não leram Isaías 46, que diz, não há outro semelhante a mim, eu anuncio o fim desde o princípio. É isso que faz Deus ser Deus, uma das coisas. Não é só os milagres. O que vai acontecer daqui 1000 anos. Ele sabe o que vai acontecer daqui 300 anos. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe o futuro. Por isso você não tem que ficar tão impressionado com os profetas que te revelam o passado. É bom, é tremendo, é impactante, sim. Mas para me impressionar, o profeta ele tem que falar o que vai acontecer no futuro e a coisa acontecer. Então muita gente ela tem acesso ao passado, ela tem acesso ao presente, porque é uma informação que está no mundo espiritual e existem formas de você entrar no mundo espiritual e absorver essa informação. Isso que fazem os videntes. Agora, ninguém consegue entrar no coração de Deus e ver o futuro. Só o Espírito Santo. E só quem tem o Espírito Santo. Aí vem algumas pessoas dizer, pastor, a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista, né? Gente entrando, né? Os profetas foram até João Batista. Aí você lê Lucas 16:16. Olha o que acontece. Olha o nível da ignorância de pessoas que querem, religiosos, que querem destruir o mover profético. Então, Lucas 16:16 diz assim, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega a força para entrar nele. Preste atenção, crente. O que quer dizer se a lei e os profetas duraram até João Batista? A lei de Moisés foi até João Batista. E os profetas da antiga aliança, os profetas que profetizaram, Jeremias, Isaías, os profetas maiores e menores, os profetas que os judeus reconhecem como o texto chamado, a seção de livros bíblicos chamado, né, no Tanakh, os profetas. Então, esses profetas, inspirados por Deus para a escritura. Então, o que Jesus está dizendo é, as escrituras terminaram em João Batista. As escrituras não vai ser mais escritas. As escrituras terminam em João Batista. Ali terminou os últimos profetas da velha aliança. Agora, porque a Bíblia não pode se contradizer, porque a própria Bíblia diz em Efésios 4:11, diz, ele mesmo deu uns para apóstolos. Então agora começou a era da igreja. Jesus, como ele tem os 5 ministérios, ele deu de presente para a igreja, para cuidar da igreja. Ele mesmo deu apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Então ele mesmo deu para a igreja profetas. Então esses profetas do Novo Testamento e os apóstolos, e aqui que você tem que entender, a Bíblia não pode se contradizer. Então, essas mesmas pessoas que vêm me dizer que a profecia acabou, eles têm que ignorar todo o Novo Testamento, eles têm que ignorar o livro de Atos, eles têm que ignorar tudo. Então, eles vão pôr fogo na Bíblia, se transformam em outra religião.
e cria, porque não tem como você tirar o profeta nem do Velho nem do Novo Testamento. Não existe igreja sem profeta. Igreja que não se move no profético não é igreja, é religião, é clube social, é qualquer coisa. Se tem Deus, tem profeta. Não existe Deus. Você vai ver, Deus não vai fazer nada. E tudo que ele vai fazer é com o profeta. Amós 3,7. Amós 3,7 diz o quê? O Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o segredo aos seus servos, os profetas. Então, no Novo Testamento, ele deu profetas. Todo o Novo Testamento está cheio de profetas. Como que o último profeta foi João Batista? Que loucura é essa? Ele foi o último das Escrituras. O último que terminou o período dos profetas que os judeus reconhecem como Escritura. E não foi reconhecido e foi morto. Agora, vai vendo. No Novo Testamento, que Deus deu como que não vai ter profético? Então, não poderia ter profecia no Novo Testamento. Então, o que é o livro de Apocalipse? Se não um livro de um profeta? É um livro profético do Novo Testamento, de um profeta do Novo Testamento chamado João. Porque João, além de ser apóstolo, ele era profeta. E ainda tem como, talvez, provar indícios de que João, que escreveu o Apocalipse, não é o João que escreveu o Evangelho. Há indícios de que era outro João, que poderia ser um profeta do Novo Testamento que escreveu João. Então, quem que era Ágabo? Aí vem loucos dizer para mim que profetizar no Novo Testamento é pregar. Mas Ágabo profetizou. O profeta Ágabo disse que aconteceria futuramente uma grande fome. Ele profetizou. E ele era reconhecido como profeta. Ele não pregou, ele profetizou. Então, existem profetas do Novo Testamento na igreja. Nós não temos mais autoridade de escrever as Escrituras, livros inspirados por Deus. Eles têm uma função para servir o corpo. Os mesmos que dizem que não existe profetas, dizem que já não existe mais apóstolo. Aí eu falo, meu Deus, que só foram 12. O último apóstolo foi Paulo. Se você falar que o último apóstolo foi Paulo, você já está errado também. Porque então teria que ser Matias. Então quando Jesus diz, eu sou o último dos apóstolos, ele está dizendo assim, eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu sou o pior, porque Paulo tinha esse problema. Eu matei cristãos. Como que eu vou ser reconhecido como um grande apóstolo? Eu sou o menor dos apóstolos. Era a humildade dele que dizia que ele era o menor. Aí eles falam, não, só era 12 mais Paulo. Mas que ignorância é essa? Então Barnabé era o quê? Barnabé era o quê? É só você ler Atos, capítulo 14... verso 14, olha o que diz. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então pronto, já acabou toda essa teoria de que não existe mais apóstolo. Paulo era apóstolo, Barnabé era apóstolo, Epafrodito era apóstolo, Timóteo era apóstolo, Tito, e no total do Novo Testamento dá para somar mais ou menos uns 20 apóstolos. Já dei essa aula antes. O que o povo precisa entender? Então, os profetas acabaram em João Batista? Sim. Quais profetas? Da velha aliança? E profetas com níveis de falar para a nação de Israel. Agora Deus já não fala mais através só de profetas. Agora Deus fala através da igreja. E Jesus deu para a igreja profetas para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, por que Efésios 4:11 acabou? Não acabou. Não tem sentido ter acabado Efésios. Ele não dá data de validade aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo continua sendo edificado até que cheguemos à unidade da fé. Não chegamos. Ao conhecimento do Filho de Deus. Não chegamos. Ao homem perfeito. Não chegamos. À medida e estatura completa de Cristo. Não chegamos. Então continua vigente os 5 ministérios, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Nós não chegamos. Para isso precisa dos 5 ministérios. Aí vem uns, não, porque Paulo disse que havendo, né, que acabaria a profecia. Sim, no céu vai acabar a profecia. Ó. O amor nunca falha. 1 Coríntios 13, 8. Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Olha só. Quando nós estivermos na eternidade, exatamente, não vai precisar mais de profecia nem falar em línguas. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, nós estamos vivendo uma coisa perfeita? Não. Aí vem alguém dizer que o perfeito é a Bíblia. Gente, por favor. Não tem lógica se você interpretar assim. Olha só. Então o que é em parte será aniquilado. Então isso aqui é quando nós tivermos os corpos glorificados, vivemos no tempo de eternidade, então vai cessar tudo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, Paulo diz assim, eu gostaria que todos profetizassem. Eu não sei quem inventou que profetizar e pregar é a mesma coisa. Por que a Bíblia fala pregar e a Bíblia fala profetizar? Por que não usa só uma palavra? Então, não tem lógica que as pessoas estão falando. A Marta Souza assim, gostaria de saber e ter clareza sobre o quê? Como saber com clareza o quê? Vê qual que é a pergunta dela lá para cima. Vamos ver, Marta. Não tem pergunta. Ela só falou que quer saber com clareza. Mas não sabemos o quê. Agora, preste atenção sobre os apóstolos. 12 apóstolos são chamados dos apóstolos do Cordeiro. Esses 12 apóstolos, eles são insubstituíveis. Esses 12 apóstolos, você vai ver que no livro de Apocalipse, eles são entregues 12 tronos. Então, existe 12 apóstolos do Cordeiro e os demais apóstolos, até hoje, somos os apóstolos da igreja. 12 apóstolos do Cordeiro e os apóstolos da igreja. Os profetas da velha aliança e os profetas da igreja. Então, nós estamos vivendo na era da igreja. Então, quando Paulo está dizendo ali, eu sou o último dos apóstolos, ele está dizendo que ele é o menor entre todos os apóstolos que estavam vivendo naquele tempo. E quando você vê a palavra os apóstolos do Cordeiro, então são os 12 apóstolos que conviveram com Jesus e tomaram a ceia com Jesus. E Matias, né, substituiu Judas. Pronto, não tem mais do que 12. Eles vão ter um galardão diferente de todos os próximos apóstolos que vivem até hoje. Então, eu precisava aclarar isso aqui para muita gente. Entender o que é o ministério profético e apostólico. Então, essa onda de gente que fala, não, agora não precisa mais de apóstolo, não precisa mais de profeta, a gente só tem a Bíblia e acabou. Não existe. Enquanto Deus for Deus, haverá. Enquanto a gente não tiver na perfeição, nos corpos glorificados, habitando plenamente na plenitude de tudo, haverá profecia. Eu não entendo, eu falei assim, gente, como que você é cristão e nunca recebeu nem nunca profetizou na vida? A minha vida é uma profecia constante. Tudo que acontece na minha vida é profético. Tudo na minha vida foi profetizado, tudo na minha vida foi falado. Deus anunciou desde o princípio.
E tudo tem acontecido assim, ó, ao pé da letra, as profecias. A Thalita perguntando qual a diferença entre o dom profético e o dom de revelação. É absurdamente diferente. Não confunda revelação, que a gente chama palavra de ciência, ou palavra de conhecimento, saber o que está acontecendo com a pessoa, saber o nome de uma pessoa, saber CPF de uma pessoa. Isso é parte da profecia, mas isso não é profetizar. Profetizar vem de pró, antes, tizar, pré-anunciar. Então, o verdadeiro profeta, ele não só anuncia o teu passado e anuncia o teu número de CPF, o nome da tua mãe, do teu pai. O verdadeiro profeta, ele pode fazer tudo isso e, além disso, te falar o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a um ano. Ele profetiza, ele declara, ele anuncia antes. Só os profetas de Deus podem fazer isso. Amém? Então, não se impressione com quem revela nome. É maravilhoso? Sim. Tá, mas e aí? E o que vai acontecer? Porque tem muito falso profeta por aí que ele consegue revelar nome, consegue, seja por olhar no Facebook, no Instagram das pessoas, seja porque ele tem um espírito de adivinhação. Existe N formas, existe a habilidade de entrar no mundo espiritual como os videntes fazem, conseguem absorver essas informações do mundo espiritual. Mas outra coisa é anunciar o futuro. Só Deus pode anunciar o futuro. É isso que uma das coisas que fazem Deus ser Deus. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então, eu já falei, eu fiz aqui vai ter uma aula, está chegando a escola de profetas, você não pode perder. Você tem que descobrir o que é um verdadeiro e um falso profeta. Agora, entenda isso aqui, irmãos. Olha o tanto que é sério. Olha o tanto que é sério o que está acontecendo. Você vai lá. Aí você lê Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então Jesus é a pedra angular e o fundamento são os apóstolos e profetas. Pensa nisso. Se a igreja de hoje não tem o fundamento que tem a igreja do Novo Testamento. Nós temos os 5 ministérios. Tiraram tudo. As igrejas tiraram o apóstolo, não precisa mais. Profeta não precisa mais. Evangelista não precisa mais. Só ficou o pastor. E de vez em quando alguma igreja reconhece mestre, mas a maioria não. A maioria só reconhece o pastor. Que loucura! Se o fundamento da igreja é nesses 2 ministérios, apóstolos e profetas. Por isso que não existe profetas que andam fora da igreja. Todo profeta que você conhecer, que só mora no monte, que não congrega em lugar nenhum, que não toma ceia, é falso profeta, eu não tenho medo de falar não. Profeta anda do lado do apóstolo. Profeta, ele trabalha dentro da igreja. Profeta, ele é o melhor amigo do pastor. Esse profeta que só fica revelando o nome e falando um monte de tudo que você quer ouvir, e depois fica te pedindo oferta, isso é tudo falso profeta dos infernos. Verdadeiros profetas, eles trazem fundamento para a igreja, eles têm conhecimento bíblico, eles têm unção, eles têm caráter, eles se são submissos, eles têm pastor, eles tomam ceia, eles têm alguém que ungiu eles, não fica lá morando em monte e fica ligando para um monte de gente pedindo dinheiro, isso não existe. É isso aí, a Carla dizendo aí, tudo o profeta falou está acontecendo. Então o profeta, ele anuncia o que vai acontecer. A Honorina Silva, em momento do culto na igreja, um pastor falou para a minha filha que tudo voltaria àquilo que tinham tirado dela. Isso foi uma profecia, uma revelação. 2 coisas. A profecia e a revelação, elas andam juntas. Então,
tua filha perdeu algo e Deus vai devolver. Então, ele viu que perdeu algo. Isso aí, qualquer um pode revelar. Um falso profeta, um demônio, um adivinho, qualquer um. Ah, tua filha perdeu alguma coisa. Agora, que vai recuperar, aí profetizou. E aí, se não acontecer, ele está só tendo a habilidade de ler o mundo espiritual. Uma das coisas que nós vamos aprender no curso, na escola de profetas, já vai se preparando para você se matricular, diferente do seminário de hoje à noite, que é a escola. Nós vamos aprender. Porque assim, Lucas, eu demorei a aprender isso aqui, eu vou mostrar, vou falar uma coisa para os irmãos. Muitas vezes Deus revela o que está acontecendo, mas Deus não manda profetizar que aquilo vai mudar. Isso aqui eu vou dar na escola de profetas. Tá muito frio. Você não entendeu nada que eu falei, né, Lucas? Não entendeu? Deus revela. Vamos supor, Deus revela, já aconteceu muito isso. Por exemplo, que a pessoa faliu. Automaticamente que eu vi que a pessoa faliu, eu vou falar o quê? Deus vai te restaurar. Mas aí eu tenho que discernir se Deus quer falar isso para mim ou só quer me mostrar que ele faliu. Porque aí muita gente acaba errando, por isso você tem que fazer a escola de profetas. Ela vai ser intensiva, profunda. Deus me revelou que essa pessoa faliu. E é um fato. E agora, o que eu faço com essa informação? Aí você vai ter que conhecer. Aí você vai precisar fazer a escola de profetas para você entender. Você vai precisar conhecer o que Deus está querendo te dizer. Pode acontecer que Deus só fale assim, não, só para você saber que ele faliu, mais nada. Cala a boca, não profetiza nada. É muito fácil cometer esse erro. Você quer... E aí você vê se o profeta é falso ou verdadeiro. Que o profeta ele quer impressionar ou ele quer fazer a vontade de Deus? Eis que eu te digo que você faliu. Olha, que impressão. Ele causou uma impressão. Então, cuidado. Profeta que quer só se aparecer. Profeta tem que fazer a vontade de Deus. E aí, Deus revelou. E agora? O que saber depois? Saber o que fazer depois? E saber se essa informação... Deus está te acompanhando ela com a profecia ou ele só está te mostrando? Talvez Deus fale assim, você faliu. E agora? Pode acontecer 1000 coisas. 1, vai continuar falido. 2, você estava aprendendo, algo que Deus fez para te humilhar, para você se arrepender. Não fala mais nada. 3, Deus vai te restaurar. 4, Deus te faliu porque ele quer você no ministério. 5, e aí vai. Deus te faliu porque ele não gostou dessa aliança que você tinha e ele vai te dar outra aliança, não vai te dar mais uma aliança, agora você vai ser seu próprio, sei lá. Só Deus vai te falar isso. Por isso, muitos estão errados. Eles recebem a revelação, conseguem revelar, mas não conseguem profetizar. Isso você vai ter que aprender na escola de profetas. O apóstolo Nilson está dizendo aí, nem sempre tem revelação e profecia, é necessário discernimento para não errar. Exatamente. Às vezes você vai ter a revelação para você orar pela pessoa, acabou. Só vai orar. O pessoal do Facebook está mandando mensagem ali, Qualquer pessoa pode ser profeta ou não? Ó a pergunta. Qualquer pessoa pode ser profeta ou não? Profeta é alguém que Deus chamou para ser profeta. A igreja reconheceu que é profeta e o testemunho dela foi comprovado. E é um ofício que Deus dá para a igreja. Profetizar, qualquer cristão cheio do Espírito Santo pode profetizar.
Ademar Bueno Filho. Uma vez uma falsa profeta profetizou um casamento para uma amiga minha. Ela não casou com a pessoa da profecia. O que mais tem? Nós vamos ter, dentro da escola de profetas, nós vamos falar muito sobre o assunto de profecia sobre o amor, profecia sobre filhos, né? Principalmente esse negócio de profecia do amor. Isso aí é perigosíssimo. Perigosíssimo. E o que tem de profetada nesse assunto é muito forte. Então você não pode perder a escola de profetas. Né? Profecia sobre filho. Porque o que acontece? Muita gente ela quer profetizar. Só que a maioria, aí que você vai ver, a maioria das pessoas elas querem impressionar, elas querem mostrar espiritualidade. Elas querem mostrar que são espirituais e elas acabam falhando. Então, olha só, profecia de filho. Eu e minha esposa ficamos 7 anos sem ter filhos. Então, assim, um casal jovem, saudável, que não tem filho. Qual que é a profecia mais fácil? Ai, eu vejo a tua esposa grávida. Aí a mulher engravida, aí vem 400 profetas. Tá vendo? Eu profetizei. Gente, é óbvio. Casal tá casado, vai ter filho. A gente passou por uma experiência na igreja bem legal. Tem um casal na nossa igreja que tentava engravidar há vários anos. Eu não sei se é 7 ou 10 anos. E vinham orando por isso e querendo engravidar. Aí teve um culto, mas sabe, um culto forte assim, que dá pra tocar em Deus dentro da igreja, muito forte. Aí o pastor Francisco olhou com muita contundência e profetizou que Deus estava gerando um filho dentro do ventre dela. Acho que deu uma semana ela mandou. Mas eles, há 10 anos Não podia ter filho. 7 ou 10 anos. 7, 10 anos. Uma semana ela mandou a foto do. Uma semana mostrou comprovante. Isso foi uma profecia contundente. Agora, então, o que acontece? Uma pessoa solteira. Fica um monte de profetinha. Eis que vejo que casarás. Ah, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Eis que vejo um varão. Mas gente, é lógico. O que a mulher mais quer? Casar. Quero ver. Então, você tem que orar, tem que ter discernimento. Agora, o que eu não aguento, o que eu não aceito, isso já aconteceu na minha igreja, eu fiquei mal. Esses profetinha que não tem noção, que nunca fizeram a escola de profeta da Exorcisco, chega lá, pega 2 pessoas da igreja, eu vejo você casando com ela e ela casando. Isso já deu cada BO. Na minha igreja. Na minha igreja. E o cara, um escolhendo quem vai casar com o outro, e a mulher nem quer saber do cara, entendeu? Eu já vi, gente, isso é uma desgraça dentro de igreja. Conheci uma pastora, mulher de Deus, ela tinha 17 anos, uma coisa assim. E o pastor tinha um cara que gostava dela. E o cara dava um dízimo bom pro pastor. E ele falou, pastor, eu gostei dela. O pastor chegou e falou assim, você vai casar com ele. Assim diz o Senhor, tá. No primeiro dia de casamento, ele já espancou a mulher. E eu conheço esses casos. Essas profecias do amor, meu Deus, é muito perigoso. É muito sério. O pastor está falando, gente que profetiza o óbvio. É isso mesmo. Profetizaram sobre a mãe de um amigo meu que ela sairia do hospital boa. Infelizmente, ela faleceu e ficou revoltado. Então, você precisa fazer uma das aulas mais completas da escola de profeta, vai ser isso, como não errar na profecia. Porque às vezes Deus vai falar assim, a pessoa vai morrer. E aí?
Porque assim, nenhum profeta quer chegar aí no hospital e falar assim, ó, Deus me mostrou que vai morrer. Todo mundo quer dizer que Deus vai curar. Quando eu era novo convertido, eu já estava assim, muito cheio de unção, aquela coisa toda. E me chamaram para orar para uma mulher que estava com câncer. Estava morrendo, já estava verde, assim, já tinha mudado a cor dela. Estava com um tumor gigante, já estava tudo já comprometido. E eu era novo convertido. E eu fui com a minha fé, vai, se Deus esteja te curando, seja curada, e comecei a falar que ela ia ser curada. Ela morreu. E eu estava naquela empolgação, não, Deus vai curar. Por quê? Eu não tinha entendimento, eu não tinha compreensão. Não é todo mundo que eu vou no hospital que vai ser levantado de lá. Então você, cuidado com profetizar isso também. Agora, verdadeiros profetas vai acontecer isso. Igual eu te contei desse casal, lá em Moçambique, eu fui, falei para a moça era brasileira, casada com um africano, eu acho que ele é africano, e falei para ela, ó, você vai ficar grávida de um menino, ó, isso é uma profecia específica sobre que filho. E ela veio chorando, falando, pastor, eu tive uma profecia que uma mulher veio aqui, que é da diaconisa da igreja, e falou para mim que meu primeiro filho ia ser uma menina e ia nascer com síndrome de Down. Eu falei, para você ver que é Deus, e Deus está quebrando essa maldição, e que Deus está quebrando essa conversa dessa mulher, você vai ter o filho menino, e vai nascer perfeito. E não deu outra. Igual o Lucas falou, uma semana depois, ela me mandou que estava grávida, depois mandou o resultado que era menino, depois o menino já nasceu. Então foi uma profecia específica e para desfazer o medo que ela tinha de engravidar para não ter uma filha com síndrome de Down. É isso aí. O apóstolo Denilson está contando um testemunho ali, né? Que fez um exame 3 vezes. Deu gravidez. Quando eu falei que estava grávida para fazer o exame, disse que era um menino, para a glória de Deus, deu tudo certo. Samuel já vai fazer 2 anos. A Luciana Barreto, oi pastor, já me inscrevi para a Escola de Profetas. Vocês não se inscreveram, ninguém se inscreveu para a Escola de Profetas. Vocês se inscreveram para o Seminário Bíblico, tudo sobre o Ministério Profético. Essa semana eu vou abrir as matrículas para a Escola de Profetas. Então, o que você vai aprender nessas 4 noites é o seminário gratuito, tudo sobre o Ministério Profético, que vai ser 10% da Escola de Profetas. Se você ainda quer pegar o 90%, você vai ter que matricular, pago, obviamente, para a Escola de Profetas. É essa que você não pode perder. Então, vocês estão inscritos para o seminário bíblico, não para a escola. A Escola de Profetas ela é 100% mais completa, muito mais profunda, muito mais... são 14 aulas, mais os bônus. É uma loucura, é uma profundidade gigante. Ok? Deus me usou para dizer que algo iria acontecer na casa de meu pai, e foi falado até o dia revelado, e no dia falado aconteceu. É isso aí. Tudo que Deus mandou. Quem vai se matricular na Escola de Profetas? Não só nessa... matricular mesmo, fazer o curso. Você vai se tornar aluno da Jesus School. Não é o curso gratuito dessa semana. Você vai se matricular. Deixa eu ver aí. Quem vai ser... Quem está dentro da Escola de Profetas? Coloca aí. Eu estou dentro, pastor. Quero ouvir. Deixa eu ver os nomes aqui. Eu estou dentro. Facebook, Instagram... YouTube, quero ver aqui, ó, pastor, eu estou dentro da Escola de Profetas, eu vou me matricular. Deixa eu ver os comentários aqui, tem bastante gente no Instagram, meu Deus, muita gente. A Silvone Fonseca estava contando aqui, aconteceu comigo e minha esposa, Deus falou que minha esposa já estava grávida e era uma menina e ainda evitando e cumpriu, tá vendo? Ó, a Roberta Lopes vai se matricular, Contabilidade Digital vai se matricular, MMA Casel vai se matricular, a pastora Daiane vai se matricular, a Poli vai se matricular, o Thiago vai se matricular,
Tudo isso aí vão se tornar alunos da Escola de Profetas. O apóstolo Denilson, o Valdir, Eloy. Então já fique preparado. Olha aí, todo esse pessoal aí já vão se matricular. Então, vou explicar para o Ezequiel Martins. O seminário é gratuito. Seminário bíblico, tudo sobre o ministério profético é absolutamente gratuito. Vocês já estão inscritos, vai ter certificado. Só que isso é 10% da escola de profetas. A escola de profetas é extraordinária, gloriosa, poderosa, profunda. Nós já estamos falando de 14 aulas, mais os bônus, mais mentoria e mais prêmios. Aí você se torna verdadeiramente um aluno da escola. Não, nós estamos dando esse seminário essa semana, mas eu vou te convidar durante esse seminário para você fazer parte da escola. Então, o seminário é gratuito, a escola é pago. A escola é outro nível, 90% está na escola. Vocês só vão receber 10% de graça agora durante essa semana. O Lucas vai jogar aí na tela. Joga aí, Lucas. O pessoal do Instagram não vai conseguir ver, né? O pessoal do Instagram, corre lá pro YouTube para você entender o que está acontecendo aí na tela. Olha aí, ó. Do lado esquerdo da tela de vocês, essa aula já vai quebrar tudo já. Você vai entender como que funciona o mundo espiritual, o corpo espiritual, o espírito do homem, as divisões do espírito do homem, coisa mais louca do mundo você vai ouvir. Isso tudo é 10% da escola de profetas. A escola de profetas, nós temos já aí, ó, 14 aulas. Olha o nome das aulas: Deus é profético, o ofício do profeta, os tipos de profecia, a natureza da profecia, os inimigos do profético, Jezabel, o pior inimigo do profético, dom de profecia, atmosfera profética, como identificar um falso profeta, as 9 manifestações proféticas, linguagem profética, como Deus fala, o profético e a música, como liberar uma palavra profética, como evitar erros na hora de profetizar, treinamento profético, profetas e a prosperidade, e mentorias secretas, armadilhas no caminho de um profeta. Certificado de conclusão. Tudo isso nós vamos resolver hoje na reunião que nós vamos ter. Você não pode ficar de fora, você não pode perder, vai ser extraordinário. Pastor, a paz do Senhor, só pode assistir a live do seminário quem se inscreveu? Se você se inscreveu e é gratuito, nós vamos mandar o link para você. A escola de profetas é só para aqueles que têm chamado profético ou qualquer pessoa? É para qualquer pessoa. O seminário profético é para quem tem chamado profético, quem quer aprender sobre o dom de profecia ou quer profetizar, ou quem quer aprender, entender como que é o mundo profético, como ter uma igreja profética, como discernir a profecia, como não cair mais na armadilha de falso profeta, como julgar a profecia. Então ela serve tanto para quem tem o ofício de profeta, para quem quer ter o dom de profetizar, porque eu vou ensinar como profetizar, como não errar, como que Deus fala, como que eu ouço a voz de Deus. Você vai aprender tudo como profetizar, porque a Bíblia diz que todos podem profetizar. E você vai entender tudo que a Bíblia ensina, tudo que a revelação atrás da profecia, o que é aquela essência da Exousia School que vocês conhecem. A escola é outro nível, aí é para quem quer ir profundo, aí é para quem quer mergulhar. Aí nós estamos falando de muitas horas de aula, aí nós estamos falando de muito conteúdo, aí nós estamos falando de estudar numa escola mesmo, né? É outro nível. Então entenda a diferença entre o seminário, que é essa semana, e a escola, que é paga. Um valor muito, extremamente acessível. Nós fizemos especialmente para você. E você vai poder se matricular na Exousia School. A Exousia School ela só abre matrículas cada 3 ou cada 6 meses. Então, as matrículas vão ficar abertas. Se você quer você pode fazer escola de profetas e vai poder fazer a Exousia School, que nós chamamos a Exousia Full, a Exousia completa. Toda a revelação da Exousia School. Então, você vai se matricular, ok? Vai ser fora de série. Essa escola é absolutamente online, tudo pelo seu celular, tudo pelo seu computador, absolutamente 100% online, não é presencial, viu, gente? A Suelen fez uma pergunta, essa escola seria onde? Isso já respondi, online. Que mais? Tem mais pergunta aí?